Mutumba, irmãos, a bênção dos meus mais velhos, Xangô abençoe os meus mais novos. Aqui Babau Jorá passando mais uma vez para deixar um vídeo curtinho para vocês. Irmãos, quem puder se inscreva no meu canal, deixem comentários, né? Ativem lá o sininho, dê o like, o joinha, né? Se inscrevam. E, irmãos, passando para deixar um vídeo assim curtinho, falando sobre alguns elementos relacionados ao nosso culto, tá? Eu costumo sempre, antes de começar algum ritual, um urô, alguma coisa aqui em casa, explicar para os iaôs, para os amigos, para as pessoas que estão participando do ritual, porquê de cada coisa. A gente faz um debate sobre tudo que vai acontecer, o porquê de cada coisa. E algumas coisas eu consigo explanar nas redes sociais, né? Outras já não, porque eu acho que a gente não pode expor tudo, né? A pessoa, se quiser aprender mais sobre orixá, que frequente a sua casa, que converse com seu pai de santo, ou que se inicie, que participe dos rituais e aprende. E aprenda. Né? Que a gente, muitas das vezes, nós aprendemos executando, ou seja, não adianta a pessoa ter só teoria, tem que ter a prática também. E vice-versa, não adianta também ter só a prática e não saber o porquê está fazendo aquilo. Vou estar falando um pouco hoje sobre elementos que usamos no ritual, né? Porquê de cada coisa, o simbolismo. Eu sei que de repente tem pessoas que têm um pensamento diferente a respeito. Assim, graças ao orixá, todos me respeitaram até hoje, né? Nunca tive nenhum problema com ninguém. Minha intenção não é essa também, causar polêmica, embora às vezes a gente cause. Mas dentro do que eu falo, nós às vezes conversamos, né, com pessoas que me procuram para tá conversando, né? Não é debatendo, não é brigando. Tá conversando sobre. E como eu acabei de dizer, graças ao orixá, não tive um problema até hoje. Minha intenção não é esta, não é criar problemas, né? Talvez eu crie polêmica, mas problema, situação, não estou aqui para brigar, para discutir com ninguém. Vejo muitas pessoas falando muito sobre certos elementos e tal. Alguns falando coisas plausíveis, porque de repente o que eu falo, né, pode ser diferente da forma que outra pessoa fala, mas o sentido acaba sendo o mesmo. Então a gente tem que entender, tem que respeitar, não é isso mesmo. Só vejo de uma forma diferente, entendo de uma forma diferente, mas se tem lógica, não tenho que estar debatendo, né, ou rebatendo, não tem porquê. Eu já vi situações de pessoas aí estarem fazendo orô, vou falar sobre os elementos, mas uma situação. De estar sacrificando um bicho de 4 pés, por sacrificar, sem rezar, sem cantar. Gente, todos os animais nós temos que rezar, nós temos que explicar para aquele espírito o porquê, né? Porque animais também têm espíritos, o porquê daquele sacrifício, o porquê da transição de energia, de axé. E eu já vi bicho de 4 pés aí jogado no meio da rua, né? Isso é um sacrilégio. Já vi bicho de 4 pés que não separa o mori, quando separa o mori, ele tem uma reza, tem um porquê, né, dessa reza, e as pessoas não o fazem. Então, antes de falar dos elementos, deixa eu só comentar com relação ao ori. O ori do sacrifício do bicho de 4 pés, como nós conhecemos o Gudu Pé, após terminar o ritual, tem que ser rezado, apresentado aos 4 cantos do Orum e do Aiê, para que aquele espírito não nos perturbe, não nos procure, para que não queira decepar o nosso ori também. Tá? Depois de todo o ritual, tem uma reza, né? Na verdade, existem 2, 3 rezas que eu conheço. Uma delas seria, após preparar o ori, eu já não dou detalhes. Preparar o ori, nós, né, os iaús de cabeça no chão. Ori Oxê, Iemanjá Xexé Temi. Ori Xexé Temi. Iemanjá Xexé Temi-o. Outra reza. Esse de Araê, ogege manatibiriti, ogege manatibiriti, ogege manatibiriti, ogege manatibirima. Adoromé, adorosu, Bariemanjá. Adoromé, adorosu, Bariemanjá. Ou seja, vocês notam que a gente sempre fala o nome de Iemanjá, né? Que é considerado como uma Yauri aqui no Aie, tá? Ela cuida da nossa cabeça aqui no mundo. Costumamos invocar no Ebori. Não tem assim, tem casa que não costuma cultuar. Realmente o necessário é cultuar de Alá,
o moldador dos oris no Orum. Mas temos o costume sim de louvar Iemanjá porque invocamos Ori, né, do Orum para o Aiê, invocamos Iemanjá para que dê seguimento, porque Iemanjá é um dos orixás responsáveis pela nossa transição de início aqui no Aiê, na Terra, né, até a morte. Ela é considerada como um orixá que aponta, mostra a Iku quem deve partir. Então ela tem ligação com nascimento, né, aqui no Aiê, e partida. Por isso que assim como Oxalá, não usamos o Ió, o sal, em seus assentamentos. Aí volta aquela questão que eu já disse anteriormente, o porquê da não lógica de Iemanjá ter ligação com o mar. Né? Ou seja, não é um orixá Okun, é um orixá Odô, por isso que Odoiá. E em nenhuma cantiga de Iemanjá vocês veem alguma coisa fazendo alusão a mar. Kinijé, Odô. Eu estou falando de rio. Iemanjá Odô, Manjare, Iemanjá Odô. Já está falando Iemanjá, orixá do rio, né? A sua saudação, inclusive, Odoiá, mãe dos rios. Então, ou seja, ela é um orixá da água doce. E por ter ligação ao início da vida e à morte, né, a passagem, não vai sal, o Ió, nos seus assentamentos, assim como Oxalá, que também é um orixá de criação, né? Inclusive o orixá, ele é um orixá, o Oxalá é um orixá de criação e de morte. Ele não é um orixá de segmento de vida. Oxalá, ele acalma o Ori. A ligação de Oxalá com todos nós é somente referente ao Ori, onde o Ori é moldado no Orum, né, por Adjalá. Ele é invocado através do ritual do Ebori, tanto é que usamos praticamente canjica, né? Costumam dizer que é tudo nas águas de Oxalá, o Ebori, porque estamos louvando Ori, nada tem a ver com o orixá da pessoa, Ori, orixá, orixá. E o Oxalá se faz presente na louvação do Ori e na partida do seu neófito. Então também não vai sal, porque o sal simboliza segmento de vida. Segmento de vida. Embora o Oxalá receba Obi, que tem ligação também com a vida, mas Oxalá, por não ter ligação com a vida terrena, aí, a função dele é criar, né, e acolher, ou seja, por isso que fazemos o ritual do Buri no início, uma obrigação, antes de qualquer coisa, né, e também pode ser feito em qualquer pessoa, independente de ser feita no santo ou não. E é feito também o ritual do Ebori depois que o neófito parte, no Oku, no cadáver da pessoa. Mas a pessoa sem vida, o corpo está sem vida, o Ori não. Então tudo aquilo que o Ori recebeu quando invocamos ele no Aiê, aquilo tem que ser retirado para que ele volte da mesma forma que veio ao Aiê. Tem que voltar da mesma forma para o Orum. Então é feito um ritual que depois eu vou fazer um videozinho que já estou me preparando há muito tempo. É um vídeo um pouco mais longo, talvez eu faça até em 2 etapas, falando sobre o ritual de Axexê e as ligações fortíssimas que tem Ori, Yami e Exu. E Iku, né, referente a esse ritual. Porque eu quero explicar passo a passo certinho, né? Palavras simples para que tenha assim, um bom entendimento. Mas isso é uma coisa para um próximo vídeo. Waibiori Ariwa, Waibiori Gusu, Waibiori Ilaorum, Waibiori Ajaorum. Essas saudações, irmão, também é uma saudação do Ori, né? Do bicho, que ofertamos, fazemos o Orô, né? Então nós estamos mostrando, né? Tipo assim, aqui está o Ori norte, aqui está o Ori sul, aqui está o Ori leste, aqui está o Ori oeste, ou seja, estamos mostrando o Ori porque temos que ter respeito ao Ori dos animais também. Porque até o Ori de animais também foram moldados no Orum. O Lodumare não criou só o ser humano, criou os animais também. Então apresentamos esse Ori aos 4 cantos, do Orum e do Aiê, por respeito, né, a Ori desse animal. Quando cantamos um ritual assim, Eja choro, Exum pau, Eja choro, Exum pau, Eja choro, Exum pau, Eja choro, Exum pau. Nós estamos dizendo o quê? Estamos dizendo o que nessa cantiga?
fazemos o culto tradicional. O egé, pelo chão corre, ou seja, temos o hábito de sempre, antes de cortar para o ibá, né, seja qual for, colocarmos um pouco no chão, ou seja, estamos oferecendo aos Nomolés, ao Onilé, estão dizendo ali, Exum, pau, egé, chorou, ou seja, simbolizando que ali está se esvaindo uma vida, né? Então temos que respeitar, então oferecemos ao chão, né, que é onde todos nós vamos um dia, né, voltarmos à terra, então estamos simbolizando a vida ali por Onilé, né, e pedindo a Go, para que faça alusão dessa transferência de axé, ou de vida, né, ou de sacralização daquele ser para aquele assentamento, para aquele bar. Agora, após todos os sacrifícios, nós vamos temperar, né, usando os temperos, justamente para poder apaziguar essa passagem, essa transição de vida daquele animal, daquele ser, para um assentamento. Aí começamos, né, no meu axé cantamos, começamos pelo azeite de dendê, Epo jua jua lojé o, epo jua jua lojé, epo jua jua lojé o, epo jua jua lojé. O dendê simboliza calma, paz, né? Tanto é que mas por que não se usa dendê, né, no Oxalá? Além do Itã, que todos conhecem, né, justamente por isso. Ou seja, eu vou pedir paz a um orixá quente, ou seja, eu vou pedir paz a um orixá guerreiro, bravo. Então, ou seja, nós pedimos paz aos orixás, né, Ogum, Xangô, Obaluayê, Exu. Então, o Epô, somente a Ogum, simboliza isto, calma, calma. Ele apazigua, né? Vou depois contar a história do Ogum, né, com relação ao dendê, ao Ipopupá, depois para vocês. Mas a função do dendê é esta, é acalmar. Embora no culto tradicional não utilizem, né, mas nós do candomblé utilizamos largamente o azeite doce, e tem cantiga. Então, dizer que está errado não tem como. Tem cantiga e tem fundamento para eu explicar para vocês por quê. Nirojua lojé epoim. Nirojua lojé epo, ou seja, epoim, azeite doce. E eu digo isso que algumas pessoas não concordam, principalmente no culto tradicional, porque no culto tradicional o tempero principal é o gin, o dendê, a água e o sal. Tem explicação? Tem. Mas eu vi um certo babalô dizendo que na África não tem oliveira, não tem pé de azeitona, então não é correto usar. Mas, gente, também na África não existe, até um tempo atrás, não existia o gin. Hoje se usa um gin. Conversando com o babalô, ele me disse que o gin substitui o emu, né, o vinho de palma. Então, se eles podem usar o gin para substituir o vinho de palma, nós podemos usar o azeite doce para substituir o azeite dendê, não é? Pelo menos o azeite doce é retirado de uma planta, né, de um vegetal. O gin é fabricado, começou a ser fabricado em 1500, 1600, alguma coisa assim na Holanda, na Inglaterra. E antes? Você usava o que no lugar do gin? O vinho de palma. Então tá, então passou a ser usado de uns anos para cá. Agora o azeite não, sempre existiu, né? Até em outros cultos sempre existiu. Então não é errado usar o azeite doce, não. Então o azeite doce nós usamos para substituir o azeite de dendê. Ibaotinhê, ibaotinhô, ibaotinhê, ibaotinhô. Ou seja, eu estou dizendo que eu estou sacralizando com bebida, né? A bebida faz parte do ritual. Seja o gin, seja a cachaça para Exu. Usamos o Nirojua lojé epoim, Nirojua lojé epo, que é o azeite doce. Usamos a bebida, como acabei de dizer, e usamos também a fereia, a jalotim, o vinho. Vinho moscatel, vinho doce, o vinho que você tiver, que aí já pode até se enquadrar na questão do emu, né? Temos o mel, que é para poder aquecer, né? Porque tem que ter o equilíbrio, não pode esfriar totalmente, nada na nossa vida, mas tem que ter o equilíbrio. Aí vem o maroinhoni, maroinho, maroinhoni, maroinho, dundumamã, oriniosai. Maroinhoni, maroinho, fazendo alusão, né? De Ossan, né? Com a ligação do mel, das coisas relacionadas a cultos, né? Não é só no candomblé que se usa o mel, há cultos, principalmente o culto tradicional que se usa mel também. E de uma certa forma ele adoça a nossa vida, né?
É como usamos, por exemplo, fazer o adum de Nanã, de Oxum, temos que usar o mel, porque é um doce, é o oim. Usamos o ió, ió, fé, ió, 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 fé, ió, que é o que dá continuidade à vida. O sal, irmãos, o sal, como eu estava dizendo, embora eu veja algumas pessoas falando algumas coisas relacionadas ao ió, né, sobre troca, moeda de troca, essas coisas e tudo mais, né, mas na verdade o sal, ele simboliza a vida, né, tanto é que nós usávamos largamente como tempero e tudo mais no nosso alimento, mas ele simboliza a vida, o sal. Por isso que Oxalá, Iemanjá, esqueci também, Xangô, nós não temos hábito de usar sal. Porque os orixás têm ligação com ancestralidade, com Babaigun, com as Iamis, né? Ou seja, os orixás da criação e os orixás do direcionamento na nossa volta para o Orum. Então, o Ió, 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 fé, Ió, 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 fé, que temos vida longa, que nossa vida seja próspera. Então, o sol simboliza isto, tá? A continuidade da vida. Depois do sal temos o quê? Tete um miau adjoni pau, tete um miau adjoni pa, tete um miau adjoni pau, tete um miau adjoni paejo. O ato de aspergirmos água, estamos espirrando em todas as pessoas que participam do ritual, dos animais, depois despachando, quer dizer o quê? Senhor, estamos expedindo água. Senhor, estamos buscando paz, ou seja, para que a água acalme, né? Porque, embora seja um ritual para trazer felicidade, axé para todos nós, mas é um ato violento, né? É um sacrifício, nós estamos sacrificando alguma coisa. Não está havendo aí transição de vida para a morte do animal, para o renascimento, na sacralização de um assentamento. Então, a água, estamos... Ou seja, estou expedindo água, né, sobre o sacrifício, sobre a matança que nós copamos ali, mas que essa água nos abençoe, nos traga felicidade e nos livre dos ejós, das brigas, das confusões. Então vocês veem a importância da reza, do pedir, do saber como fazer, porque senão tudo aquilo vai trazer felicidade para o Yaô, para a pessoa, caminhos abertos, vai trazer desgraça, vai trazer briga, confusão. E o nosso ritual não está aí para isso, né? Nosso ritual está para abençoar a nós, a nossa família, né? Os nossos filhos, nossa esposa, nossos pais, e não trazer mais confusão. Porque é isso que as pessoas buscam dentro de um ritual. Por isso que tem que se ter o conhecimento, né? E todo sacrifício, embora tenham cultos que não estão usando mais sacrifício animal, mas se for, nós formos seguir por Odu, por Ifá, pelo culto tradicional, embora Candomblé seja uma coisa, culto tradicional seja outra, mas o Orumilá é o mesmo. Ou seja, os dogmas, as obediências têm que ser seguidas no Candomblé também, para que tenha equilíbrio, discernimento e tenha lógica, né? Então, o ritual de animais faz parte do ritual de orixá? Sim. Se faz necessário? Sim. As pessoas que de repente não usam animais, têm as suas explicações, a gente respeita, mas no meu culto sempre teve e vai continuar tendo. Porque eu tenho tese, eu tenho base para isso, né? Por exemplo, irmãos, o Inhelé, o pombo, né, é um animal largamente usado nos rituais, porque simboliza suavidade, paz, longevidade, né? E por isso que é um dos animais principais de Oxalá. Usamos o pombo branco, né, por ele ser o babá funfum, mas caso não tenha assim, um pombo branco, nós podemos muito bem usar um pombo claro. Oxalá tem problema com cor preta, cor vermelha, não seja por isso, tiramos a pena preta e aí? Porque independente do pombo do Inhelé ter uma peninha preta ou não, ele não deixa de ser um Inhelé. O Egé é o mesmo do Inhelé branco. É lógico, podemos ofertar branco, né? Ótimo. Temos um pombo clarinho, não tem cor preta, podemos usar também. Assim como Angola. E ele é um dos animais primordiais, né, no culto Auri. Eu sei que existem muitas axés que usam muitos outros animais Auri. Quanto mais se ofertar coisas por Ori, melhor. Mas os animais primordiais no Buri, para Oxalá, é o Ibim.
e é o pombo, o Inhelé, né? Porque tanto um como o outro simboliza suavidade, calma, longevidade, graciosidade. O pombo, embora seja um animal pequeno, mas ele é de uma esperteza muito tamanha, muito grande. Isso traz felicidade, traz caminhos, traz visão à pessoa. Independente de ser feito no buri ou num ritual auto-orixá, o pombo se faz importante devido a isso que eu estou dizendo. Somente o ibi. Eu faço muita questão de quando eu vou alimentar o ori de uma pessoa, usar o ibi. Ah, mais importante não é o pombo? Sim, mas se puder ter um ibi também, é lógico. Se a pessoa está chegando, está começando, né? A gente pode usar de primórdio o pombo. Se a pessoa de repente, não, mas prefiro um ibi, ok. Mas de primórdio o pombo. O ejá, o peixe, a mesma coisa. Tem mais ou menos a mesma finalidade do pombo. É para trazer paz, suavidade, né? É um animal que não é agressivo. É um animal que, embora algumas casas, né, eu aprendi assim também, ofereça-se a tainha, que é um peixe de água salgada do mar, usava também, eu sempre usei, mas depois que eu comecei a estudar sobre Iemanjá, vendo que ela é um orixá Odô, eu passei a dar preferência a peixes de água doce e de escama, né? Porque a escama do peixe, na verdade, é como tem a mesma finalidade das penas das aves, que é uma outra história, um outro fundamento que a gente vai conversar mais para frente, sempre de escama. E eu dou preferência à água doce, como por exemplo a corimba, tem um outro peixe que eu vou depois perguntar para a Yamara, que eu esqueci o nome agora. Então a minha preferência, voltando, é peixe de água doce devido a isso, por se tratar de um orixá de água doce. Não adianta eu falar para vocês, o orixá Iemanjá não é um orixá do mar. Embora, como já disse no vídeo anterior, ela ouça os seus pedidos, né, reconhece os seus pedidos para o Olokun, mas é um orixá Odô. Então, não tem muita lógica, de repente, eu falar de um orixá que tem quesilha com sal, eu dizer para vocês que é um orixá que não é do mar, e depois pedir um peixe de água salgada. Então, seguindo esses, né, conceitos que eu aprendi e comecei a utilizar na minha casa, eu comecei a ver resultados, porque tem um disso, às vezes a pessoa faz tudo que aprendeu dentro do seu axé, ensinado pelos seus mais velhos, e não vê um resultado. Poxa vida, eu faço certinho tudo que meu pai ensinou, por que não tem um resultado satisfatório? Aí de repente se estuda como eu estudei. Peraí, esse elemento, pelo que eu aprendi, não faz parte desse orixá. O que faz parte seria esse outro. Aí você passa a utilizar aquele outro elemento e passa a ter uma resposta melhor. Opa, peraí, então não tem lógica. Então você começa a usar só daquele. É como um remédio. Você toma um remédio para dor de cabeça, toma um remédio, de repente uma outra pessoa te oferece um remédio que não é só para dor de cabeça, mas ele age melhor para você, você fala, opa, peraí, está tomando um remédio errado. Então, eu tenho preferência por peixe de água doce. Ori café já é boriô, ori café já. Ori café já é boriô, ori café já. Ori café já é boriô, ori café já. Ou seja, nós ofertamos o ejá, o peixe, a ori da pessoa. Independente da forma que a pessoa reza, que ofereça, se é peixe vivo, se é peixe já morto, né, abatido, vamos dizer assim, não importa. Mas o sentido do peixe água doce que eu faço em minha casa é devido a isto. Ele fa ele fa ele fa cauafuma cucuru. Ou seja, nessa cantiga do Ele, eu já estou dizendo, né? A ave de Ifá, a ave do que nos orienta. Ele é minha jadiel, oluo de uma irmã. Ele é minha jadiel, oluo de uma irmã. Ojupa, oju, oloré. Omi oboala, olorum baxé. Oluo de uma irmã. Ojupa, oju, oloré. Ele tanimawa, tanimawa, tanimurile. Cantiga de Ilé. Temos como eu acabei de dizer, sobre o peixe, né? O ejá. Ori café já é borio, ori café já. Ori café já é borio, ori café já. Ori café já é borio, ori café já. Ou seja, estou ofertando o peixe ao ori, né? Para trazer calma, paz, suavidade. Ibibi curou. Ibibi kuro baba,
Ibibi curou, Ibibi curou, babá, mesma coisa. Estou oferecendo Ibi ao pai, né? A Ori, a Adjalá, o Egé branco, o Egé que acalma. Tem a forma de sacrificar o Ibi, que aí já, quem quiser aprender, no meu caso, vem na minha casa, participe do ritual e vai saber como que é. Então, irmãos, é isso. Você vê que cada animal tem a sua lógica, assim como a galinha, né? A franga, a dié, o aquicó, também tem um porquê, né? Como eu acabei de dizer lá, o abucó. No caso das aves, né? No caso dos frangos, tem um porquê, né? Tem um porquê da arambobobo, aiê, arambobobo, aô, arambobobo, aiê, arambobo. Felicidade, onde nós colocamos as penas nos ibás e tem um porquê, porque colocamos as partes principais da ave, né? A cauda, as asas, parar por aqui, né? Não vou falar mais, mas vocês sabem quais são as outras partes que eu coloco também, né? Devido à ligação estreitíssimas que temos com as IAs, né? Inclusive até no padê de Exu, até o porquê que usamos um padê de água, um padê de dendê, né? Simbolizando criação, procriação, poder masculino, poder feminino, representações lá do Ibadu, né? Onde temos o Dudua, temos a Yaodu. Então, assim, existem muitas coisas, nossa, babá, mas é tanta coisa, assim, para quem não conhece religião, né? É tanta coisa, são tantas coisas, por isso que existe a necessidade de você, para poder aprender, e aprender o que é, e aprender como fazer corretamente, você tem que estar numa casa de culto Leste Orixá. Não adianta você comprar apostilas pela internet e começar só a copiar, fazer por fazer. É assim, pronto, acabou, não tem fundamento. Temos que estudar, temos que pesquisar, mas temos que viver, participar. E culto Leste Orixá, culto ao Orixá, rituais, não se aprende da noite por dia. Não se aprende só estudando. Não adianta eu falar para você como que tira a pena de uma galinha, como que tira os axés de uma galinha, né? Você vai aprender de ouvir. Nada melhor do que você vivenciar, você ir lá, quando é que se tira as penas, quando que se tira o couro, por quê, como que se abre um frango, como que se tira os axés, como se prepara, como que se oferece, como que se tira o couro de um cabrito, como que se prende o couro de um cabrito numa parede, o porquê daquele couro estar ali, para onde vai, como que se tira as vistas, por que quando se mata a cabra temos que fazer o peiterã, inclusive com as buchadas, né? Porque para Boró não tem necessidade de virar buchada, só se prepara o peiterã. O porquê da coroa, né? Que preparamos, né? O do troféu que ofertamos aos orixás, usamos as cabritas, aí, gente, me agora. Usamos a costela do cabrito. Quantas costelas contamos que separamos quando é aboró, quando é iabá? É de cima para baixo? É de baixo para cima? Como que se põe para se assar isso? O que que se passa ali? Como que se oferta? Então, ou seja, tem muitas coisinhas que as pessoas aprendem superficialmente, porque eles querem simplesmente ser um babá, uma iá. Querem ser chamados de tal pelo que eles falam. Mas vamos ver lá dentro, na hora do ritual, na hora de se cantar, de se louvar. Você vai saber o porquê está fazendo aquilo. Uma vez quando um Iaô chegar e perguntar, pai, por que isto? Pai, por que para Iabá é 8, para Boró é 7? Pai, por que tem pratos nos assentamentos das Iabás? Pai, por que certos assentamentos é no barro, outros são na madeira e outros na louça? Pai, por que o merejá vai no chão? Qual o sentido disso? Se você vai saber explicar lendo, então tá. Então vocês que aprendem somente através de apostilas e redes sociais, então continue fazendo. Vamos ver se você vai ter resultados, se tiver até quando, né, irmãos? Vivenciem a religião, seja ela qual for. Seja candomblé, seja umbanda, seja o culto tradicional, mas vocês têm que absorver axé, e axé só se absorve executando, participando, não é só rezando, não.
O agutã, um dos animais preferidos de Xangô, além do ajapá, né? Ele é um animal, embora grande, forte, mas é um animal dócil também. Um animal, digamos assim, ele é utilizado para a gente evitar tropeços na nossa vida. É chamado de o agutã, que seria o carneiro, né? Embora ele seja um animal que ele costuma ser, a gente vê ele se enfrentando num choque, ou seja, um animal forte, mas é dócil. Inclusive é um animal que se usa muito em troca de cabeças, né? Mas ele, devido à sua suavidade, à sua paz, à sua tranquilidade, por ser um animal dócil, utilizamos o agutã, tá? O Eron lá, o boi, né? Então, deixa eu arrumar aqui. O Eron lá, ou o boi, é um animal doméstico. Na verdade, algumas pessoas consideram como um animal doméstico, né? Mas no Brasil não é bem tido como um animal doméstico, mas é o pior, é o maior animal usado no sacrifício. Então nós utilizamos o sacrifício do Eron lá, ou do boi, né? Ou do malu, a gente chama de malu, quando estamos passando uma situação de grande perigo, né? Por exemplo, na África, quando se tratava de um pedido muito grande, de uma guerra, de uma batalha, enfim, uma coisa que era impossível de se realizar, né? Independente de ser um ritual de iniciação ou não, mas uma situação assim que estivesse atacando uma tribo, uma cidade, então se sacrificavam eram lá, o Malu, né? Então, por se tratar de um animal grande, muito egé, então se oferecia aos guerreiros, aos caçadores, em troca de vitórias, de conquistas e tudo mais. Agora, dando continuidade aos elementos, né, usados no orô, no ritual, o ataré, como já disse anteriormente, ele é utilizado para fazer a comunicação. Usamos em diversos orixás, diversos rituais, quando vamos fazer o sacrifício, usamos o ataré, né? Embora seja uma fava predileta de Exu, mas ele é feito para ter essa comunicação. E justamente nesse sentido, para que Exu, né, ouça os nossos pedidos, né, perante o ritual e leve a mensagem aos nossos orixás. Então o ataré, assim como o dandá, é utilizado para comunicação, o obi, o urobô também, mas para se fazer os ofós, né, principalmente de madrugada, usamos o ataré. E o dandá nos rituais de culto ao ori, para que esse ofó ele chegue ao seu destino, para que não sejam palavras jogadas ao vento. Ou seja, então, essas favas, dandá, o ataré, eles têm o poder de fazer com que a nossa voz, né, chegue. Tanto é que antigamente muitos balorixás, quando iam alguns festejos, né, alguns toques e tudo mais, tinham o costume de ir mastigando quando queria destruir alguém ou atrapalhar o ritual, iam mascando a tarefa com mais algumas coisinhas, né? E ali, enquanto estava tendo o ritual, ele estava mascando e fazendo os seus pedidos. Então, ou seja, como uma faca, né? A mesma faca que usamos para cortar, preparar o alimento, ela pode ser utilizada para matar. Então, a tarefa é a mesma coisa. Assim como pode ser feita para pedir bênçãos, né? Pode ser usada para espraguejar também. Então, o ataré, o dandá é para essa função. Bom, irmãos, espero que tenha ajudado mais um pouco, esclarecido mais algumas dúvidas. Hoje eu quis falar um pouco sobre os temperos, o porquê, né? De alguns animais. Porque assim, não é nada programado. Às vezes eu acordo de manhã e falo, vou falar sobre esse assunto. Então eu não faço assim um cronograma, isso, ficar lendo. Não, eu faço alguns pontos, alguns tópicos para não me perder, né? Lógico. Mas às vezes quando acaba o vídeo, aí eu falo, poxa vida, esqueci de falar sobre isso. Poxa vida, esqueci de falar sobre aquilo. Por isso que eu faço alguns tópicos. Então hoje eu quis falar um pouco sobre o sacrifício, o porquê de alguns animais, né? Se eu me lembrar de mais alguma coisa, não tem problema, eu volto. Gente, sobre aquele vídeo que eu fiz anteriormente, faltou isso, eu vou estar passando. Eu gosto de fazer as coisas assim muito com naturalidade. Então eu vou ver se no próximo vídeo eu falo agora sobre as pinturas do Iaô, né? Os atins, as saídas do Iaô, o que significa cada saída, o porquê da pintura branca, o porquê da pintura vermelha, o porquê da pintura azul, o porquê da pintura de diversas outras cores, né? O sentido do que foi feito lá embaixo, ou lá embaixo não, lá atrás, né, quando você recolheu, e por que usamos as pinturas para representar tudo, todos os atos ao que o Iaô se submeteu.
o porquê da saída de Oxalá, o porquê da saída de Oxum, simbolizado pelo Ecodidé, o porquê que veio o nome Uruncó, o porquê do Rum, mas fica para um próximo vídeo. Espero que eu tenha ajudado, né, as pessoas que de repente não tinham esse conhecimento, as pessoas que já sabem sobre tudo isso, né, compartilhem também, vamos dividir conhecimentos, vamos passar conhecimentos, mas conhecimentos lógicos, sem fantasias, e acabar um pouco com essas historinhas que estão divulgando nas redes sociais, confundindo mais a cabeça dos neófitos. Que Xangô abençoe, que Oxalá lhe traga um bom final de semana a todos. E Carol, e Cassan, e Calé, vai depender do horário que vocês estiverem assistindo, né? Para quem não sabe, Carol, bom dia, e Cassan, boa tarde, e Calé, boa noite. Axé.